Hoje são 8 de outubro de 2020, período em que todos nós estamos em casa, né? Só aqueles que precisam muito sair de casa que saem, mas mesmo assim com todos os cuidados possíveis. Então, meu nome é Ivan Cruz, sou artista plástico, né? Conheci o professor Leanderson em Maricá, num evento que nós fizemos lá, em que eu fui chamado para apresentar os meus trabalhos, né? As brincadeiras que eu pinto, né? As esculturas, eu levei esculturas, miniaturas, e inclusive presenteei, né, esse mimo, um desses mimos, uma dessas miniaturas ao professor Leanderson, e fico feliz em saber que estão trabalhando as brincadeiras, né? Estão brincando, né? Estão enaltecendo cada vez mais a necessidade do brincar, né? Que todas as crianças brinquem muito mesmo, né? Todos os dias é dia da criança, né? Eu, por exemplo, brinquei muito quando criança. Hoje estou pintando as brincadeiras que eu brinquei, pintando, fazendo esculturas, né? Desenhando as brincadeiras que eu brinquei muito. Foram cerca de 100 brincadeiras pintadas até agora. Olha só, 100 brincadeiras que eu pintei até agora, que eu brinquei. Eu brincava muito mesmo quando criança. Olha a minha camisa aqui, quantas brincadeiras tem. Estou com uma camisa em que tem muitas fotografias dos quadros e muitas brincadeiras. Tem aqui, ó, jogando marimba, nem todo mundo sabe o que é jogar marimba. Tem aqui brincando de carrinho de rolimã. Tem uma menina aqui, olha, tem um garoto fazendo o quê? Olha, deixa eu ver aqui, brincando com arco, bola de gude, bolinha de sabão, cama de gato. Duvido quem sabe o que é cama de gato, aquela brincadeira que bota o barbante na mão assim, aí passa de uma mão para outra, né? Tem brincadeira de roda, e olha só, tem um jogo chamado Nente, 5 Marias, pouca gente sabe também o que é isso. E tem uma arapuca, quando eu era criança a gente fazia arapuca também, tem um peão. E são tantas as brincadeiras. Olha esse quadro, eu tenho um quadro aqui no meu ateliê, aqui na região dos Lagos também, aqui no município de Arraial do Cabo, chamado Monte Alto. Então aqui eu tenho muitos quadros, né? Tem vários quadros que eu estou pintando, até mais um agora, que tem uma menina pulando carniça e uma menina pulando corda, né? Uma menina pulando carniça de vestido vermelho, um garotinho lá, por enquanto, de camisa verde e tal, o shortinho dele é branco, né? E a menina lá também com aquela vestidinho de azul. Olha, então, as brincadeiras que eu brinquei, eu estou pintando, estou esculpindo e estou desenhando, né? As esculturas são legais, que você tenha noção do tridimensional, né? Para você, por exemplo, que não tem uma visão assim, igual a minha, que pode enxergar bem, aquela coisa toda, você vai encontrar um pouco de dificuldade de saber o que é o bidimensional, né? Ou seja, não tem volume, né? Então não dá para você saber. Mas o Joanderson, por exemplo, ele tem uma miniatura da minha escultura, né? Em que ele tem noção do que é da brincadeira que está ali representada nessa escultura, porque ela é tridimensional. Dá para você sentir, né, a mãozinha, o olhinho. Eu não boto olhinho, nem boquinha, nem narizinho, nem orelhinha. No meu trabalho não tem os dedinhos da mão tudo certinho, não tem os dedinhos dos pés, entendeu? As minhas crianças estão sempre descalças também, né? Com shortinho, né, de camisa, né? Os meninos de camisa de manga curta e as meninas de vestidinho. Tem sempre um laço na cabeça também, as meninas. Bom, então, o Ivan Cruz diz para vocês o seguinte: brinquem muito, mas brinquem muito mesmo. Professor Joanderson, parabéns aí pelo trabalho que você desenvolve, pelo incentivo que você dá, inclusive à arte também, porque você está dando incentivo à arte. No momento que você pede a um artista, que é o Ivan Cruz, que sou eu, né, para fazer um vídeo para você mostrar para as crianças, né, falar do meu trabalho também, então você está aí me dando valor ao meu trabalho, dando valor à arte também. Então Deus abençoe vocês, brinquem muito, tá? Para esse vídeo aí, é para Inoã, para a Escola Municipalizada de Inoã, em Maricá, onde eu estive. É um lugar muito bonito, muito bacana, entendeu? E que vamos voltar um dia aí para a gente fazer algumas brincadeiras com essas crianças, pintar um mural junto com essas crianças no muro de uma escola dessa municipalizada. Talvez essa, por exemplo, que eu estou falando, né, para as crianças. Pintar um mural bem bonito aí com as crianças. E o professor vai ajudar também, né?
Eu tenho um trabalho que eu estou querendo desenvolver exatamente para as pessoas com deficiências visuais, em que vamos pintar junto. Então, quando eu falo assim, uma cor quente, quer dizer, o vermelho é quente. Então, eu estou tentando fazer esse trabalho, viu, professor? Estou tentando desenvolver isso aí. É um quadro em que você vai ter noção, né, das cores. Quando é vermelho, é uma parte mais quente, outra mais fria. Nós conversamos sobre isso. Então, um grande abraço para você, professor, para as crianças, Deus abençoe e brinquem muito. Tem uma frase minha que é assim: a criança que não brinca não é feliz. Ao adulto que quando criança não brincou, falta-lhe um pedaço no coração. Vamos brincar muito, mas muito mesmo, tá bom? Até um dia. E então, crianças, animadas para a exposição? Muito, papai! Estou curiosa para ver as obras do Ivan Cruz. Eu ouvi falar que o Ivan Cruz pinta a infância, mas não entendi muito bem. Isso mesmo, Urbano. O Ivan Cruz é um artista plástico que pintou uma série chamada Brincadeira de Criança. Nela, o pintor retrata todas as brincadeiras e brinquedos que resgatou suas memórias da infância. E tem um detalhe muito interessante na biografia de Ivan Cruz. As primeiras pinturas que ele conheceu foram as de Portinari. O nosso Portinari? É sim, Anitta, o famoso pintor brasileiro. Nós estudamos a biografia do Portinari e também conhecemos alguns quadros bem interessantes que ele pintou. E também existe a biografia de Ivan Cruz? Claro, Anitta. Todas as pessoas podem ter a sua biografia. Você lembra o significado dessa palavra? Escrita da vida? É isso? Sim, Anitta. Significa contar a história da vida de uma pessoa. E todas as pessoas têm a história de sua vida escrita? Não. Embora nada impeça que alguém ou a própria pessoa escreva a história de sua vida. Nesse caso, quando a própria pessoa escreve, dizemos que ela faz uma autobiografia. Aqui no folheto diz que ele nasceu no Rio de Janeiro e que brincava nas ruas quando era criança. E antes de pintar, ele se formou em Direito. E também estudou na Escola Brasileira de Belas Artes, no Rio de Janeiro. E olha que interessante essa informação. Em 1990, preparando-se para uma exposição em Portugal, Ivan Cruz pintou seus primeiros quadros com temas de sua infância, mais precisamente suas brincadeiras. O sucesso foi tão grande por aqui que ele cancelou sua exposição em Portugal e expôs em várias cidades do estado do Rio de Janeiro. A exposição passou a reunir não só os quadros, mas também os brinquedos retratados. No local foram mantidas oficinas de brincadeiras, confecção de brinquedos, além de uma ambientação com músicas da época, como cantigas de roda. Tudo nascido do sonho, da saudade e da vontade de fazer com que todos voltassem a brincar. Puxa, depois de ver todos esses quadros com brinquedos e brincadeiras, fiquei com vontade de brincar. Vou contar um segredinho pra vocês. Eu também. Nos anos 90 eu pintava uma série absolutamente abstrata. E eu, como vivo procurando sempre o novo, repentinamente me vi diante de um primeiro quadro que eu denominei Brincadeiras de Criança, que eram crianças brincando numa praça. E daí não parei mais de brincar e brincar com as brincadeiras que eu brinquei através dos meus trabalhos. E eu sempre falo o seguinte: eu só pinto as brincadeiras que eu brinquei. Eu não pinto brincadeira que eu não haja brincado. E eu tenho razão para isso. Eu não passaria a emoção que eu passo nos meus quadros, quando pinto um pulando carniça. Eu sei todos os movimentos de como é um pular carniça, como é um andar de patinete, qual é o movimento do soltar pipa, do rodar peão, do aparar um peão. Então, nesse momento, eu tenho que passar isso para os quadros. Se eu pintar uma brincadeira que eu não haja brincado, qual é a emoção que eu vou passar para ali, para aquele quadro ou para a escultura? A preocupação com a forma, nenhuma. A minha preocupação é com o movimento. Eu aprendi, inclusive, na própria prática do meu trabalho, que você, ou a pessoa humana, tem a tendência de fechar a forma. Você vê a feição. Por várias vezes eu tive pessoas que me falaram: essa criança está sorrindo. Mas ela estava vendo a criança sorrindo. Então o processo de criação se dá assim, numa ambientação, obviamente, naquele lugar aqui é meu ateliê, aqui é meu espaço,
E eu preciso desse espaço com esse espírito de criança também, né? Quando eu começo a racionalizar muita coisa, eu paro. Nós adultos, nós pais, nós avós, o meu neto quando vem aqui, eu não dou um videogame para ele, eu dou um peão para a gente brincar, eu dou uma bola de gude para a gente brincar, eu brinco de peteca, né? Eu brinco de soltar pipa, é por aí. Esse é o caminho que eu ensino para ele. Porque o outro caminho o pai dele ensina, é o moderno, é o contemporâneo. Então, essas crianças adoram as brincadeiras que eu brinquei um dia e que eu tenho certeza que elas não vão acabar nunca. Elas começam a andar no mundo inteiro através do que há de mais contemporâneo, que é a internet. Quando sai da internet, elas estão na Europa, porque eu fiz uma exposição lá, fui para lá 3 vezes, ela tem vários, Portugal principalmente, de cabo a rabo, de norte a sul de Portugal. Eu fiz várias exposições, eu diria até que eu tenho mais trabalho na Europa do que no Brasil, porque é verdade. Então o trabalho está pelo Brasil todo. Aqui em Cabo Frio, principalmente, onde eu moro, né? Ele está no ateliê, obviamente, né? E na praça, na beira da praia, na Praia do Forte, também tem várias esculturas ali em tamanho natural. Mas essa semana eu recebi um e-mail que eu gostei muito, é de uma professora que disse o seguinte, que uma criança bem pequena, quer dizer, naquela fase bem inicial, e que não sabe escrever, que não sabe ler, né? E que então ela estava reproduzindo um quadro meu do patinete, estou brincando de patinete. Essa criança pediu que a professora então escrevesse o nome da brincadeira. Então a professora escreveu, letra de forma, patinete. E a surpresa da professora foi o seguinte, que essa criança nunca tinha escrito nada. E quando ela vira para o lado, quando ela volta, a criança tinha copiado a palavra patinete. Então ela teceu elogios para o trabalho e pelo poder que o trabalho exerceu sobre aquela criança, a ponto dela escrever uma palavra que não estava na fase dela fazer aquilo, que aquilo me emocionou. Inclusive eu achei, é a primeira vez que eu vejo esse tipo de informação para mim, que eu até então não tinha recebido esse tipo de e-mail. Das exposições que eu faço, habitualmente, a maioria dos frequentadores são crianças escolares e os professores, os pedagogos. Quando eles retornam com as crianças para as salas de aula, eles estão estudando português, matemática, física, química, biologia, todas as matérias através das brincadeiras. Eu posso estudar todas as ciências através das brincadeiras, todas as ciências. Isso eu vi na prática. Pulando a amarelinha, você estuda matemática. É a educação física do corpo, a necessidade que você tem de brincar. Brincar hoje é uma necessidade. As crianças são iguais no mundo inteiro, são crianças, As crianças que na época das cavernas, se tivesse uma peteca, nós íamos brincar da mesma forma que eu brinco hoje com as crianças de hoje.